entendendo o nível da minha indignação com esse livro? E aí, mundo! Bem-vindos à Premiação Literária, onde a gente vai fazer uma retrospectiva dos livros lidos e das metas literárias de 2022 e das melhores e piores leituras do ano passado. A gente vai primeiro analisar as estatísticas das minhas leituras e depois eu vou distribuir os prêmios, né? O livro que foi a decepção do ano, o melhor do ano e assim vai. Antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o like e ativar o sininho de notificações, que assim você contribui muito para a divulgação e crescimento do canal. Me acompanhar nas outras redes sociais pra gente ter uma interação mais próxima, Instagram, TikTok, Scooby, é só pesquisar Estante Cósmica que você acha, e o link também vai estar aqui na descrição. Se você for comprar algum desses livros que eu falar aqui hoje na Amazon, ou se você for comprar qualquer coisa lá, um livro, um lápis, um liquidificador, por favor não esquece de usar meu link, ele também tá sempre aqui na descrição, e comprando desse jeito você ajuda muito o canal e não muda nada no valor da sua compra. E se você puder e quiser contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros do canal, apoiando no Catarse a partir de R$5, você já tem direito a diversas recompensas, tem grupo de conversa, leitura coletiva, sorteios, enfim. Agora vamos começar. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou comentar só o melhor e o pior livro que eu li ano passado, mas depois eu vou trazer um vídeo com todos os melhores livros que eu li ano passado e todos os piores livros também. E assim que eu publicá-los eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem quiser assistir. Sério, gente, vai lá ver depois, por favorzinho. Em 2022 eu li 100 livros, exato, 100 livros. E eu pelejei ali em dezembro pra conseguir alcançar a meta, né, queria deixar assim redondinho. Eu fiquei feliz com o resultado, eu tinha estabelecido de meta 80 livros, né, porque na época da pandemia eu tava conseguindo ler uns 130 mais ou menos por ano. Só que aí, né, voltando tudo ao presencial, eu já imaginei que eu fosse conseguir ler menos, por isso eu botei a meta de 80 e consegui ultrapassar a meta, alcancei os 100, então eu fiquei bem contente, mesmo sendo bem menos livros que eu costumava ler antes. Não vou pensar um número certinho de livros que eu pretenda ler ano que vem, porque eu não quero também ficar nessa expectativa ou me desapontar, sei lá, mas eu espero que no mínimo seja mais de 100, né, já que esse ano eu consegui alcançar os 100. Vamos deixar uma meta aberta e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Desses 100 livros que eu li, 47% foram de autoras mulheres e 52% foram de autores homens. Infelizmente, os homens, né, ultrapassaram um pouquinho, só que eu tô feliz porque foi, tipo, bem próximo, foi pertinho. É uma coisa que eu costumo analisar, né, e deixar sempre equilibrado. Ano passado eu consegui ler mais mulheres do que homens. Isso foi graças a um clube de leitura que a gente tinha pra ler livros de autoras mulheres. Só que aí esse ano não teve mais esse clube, então ficou mais equilibrado ali. Achei bem ok, tomara que eu consiga manter isso esse ano, ou deixar ainda mais equilibrado. 40% dos livros lidos foram de autores não brancos e 60% foram de autores brancos. Esse é um número que eu não fiquei desapontada, porque não foi uma diferença gritante assim, mas eu espero também tentar equilibrar mais agora nesse ano de 2023. Sobre a nacionalidade dos autores, 28% foram dos Estados Unidos, 22% do Brasil, 9% da Inglaterra e os outros 41% foram de outros países. Esse eu fiquei bem contente, porque a gente sempre acaba lendo mais livros estadunidenses, né? E isso é uma coisa que eu vinha tentando diminuir já há alguns anos, e esse ano acabou que deu uma boa diminuída, apesar de ainda ser o que mais prevalece, o que eu mais leio. Mas ele esse ano ficou bem mais próximo dos livros brasileiros. E a maior parte, né, a maior quantidade de livros que eu li foram realmente de países diferentes. E isso eu fiquei muito feliz. Isso também foi graças ao clube de leitura que a gente fez, né, o dos apoiadores do canal. Cada mês a gente lia um livro de país diferente. A gente leu Japão, a gente leu Itália, a gente leu Índia. 12 países diferentes. Isso contribuiu, né, pra esse meu gráfico. Agora em 2023 a gente tá com outros temas para nossas leituras coletivas. Agora em janeiro a gente vai ler o livro Devoradores de Estrelas. Quem quiser participar é só apoiar no Catarse, né, pra ler com a gente. E além dos Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, eu também li livros da Alemanha, da Coreia do Sul, da Irlanda, do Irã, da Polônia, de Portugal, da China, da Colômbia, da Ucrânia, do Canadá, da Jamaica, da Rússia, da Noruega, do Vietnã, da Índia, da Itália, da República Tcheca, da França, do Japão, das Filipinas e do Chile. Foram ao todo 24 países que eu viajei através dos livros. 2023 pretendo aumentar ainda mais esse número, hein, de países conhecidos. E dos 100 lidos, 30% foram livros clássicos e os outros 70 livros não clássicos, contemporâneos. Eu pensei que fosse ter um pouco mais de livros clássicos, mas tudo bem. Eu achei bom, foi mais do que em 2021, isso que importa, né, que eu consegui melhorar isso, que isso também teve uma justificativa, né, ano passado a gente também fez uma leitura coletiva de livros clássicos, só que esse ano acabou, mas eu pretendo manter essa porcentagem ou equilibrar ainda mais agora em 2023, mesmo sem essa leitura coletiva. Vamos ver se eu vou estar clássico desse ano. Eu li 95% de livros de ficção e só 5% de livros de não ficção, sim, foi bem pouco, eu acho que já tá mais ou menos essa mesma porcentagem há vários anos, eu não consigo mudar muito isso, é só aceitar, né, que eu prefiro muito mais livros de ficção, e é isso. O importante é que mesmo pouco, eu tô lendo não ficção também. E 95% dos livros foram em português e só 5% em inglês.
Essa eu falhei miseravelmente porque eu pretendia ler no mínimo um livro por mês em inglês e, assim, ficou muito com Deus. Eu li pouquíssimos livros em inglês. Eu não vou nem me arriscar a colocar isso como meta pra esse ano, porque assim, gente, eu vou ser realista comigo mesma, né? Vamos lá. Agora, os gêneros literários. 15% dos livros que eu li foram de suspense, 14% foram de ficção literária, 13% foram de ficção científica, 9% foi de fantasia, 8% romance, 8% ficção histórica, 6% horror, 6% jovem, 6% romance de formação e os outros 15% foram outros. Que aí era bem pouquinho, né? Não tinha necessidade de falar, só que aí foram vários outros gêneros. Novamente fico contente que eu fui bem eclética, li vários gêneros diferentes e não foi uma coisa discrepante, acabou ficando bem equilibrado. Eu fiquei surpresa que suspense foi o que eu mais li. Eu tava jurando que ia ser, sei lá, ficção científica ou até ficção literária. Mas esses ficaram em segundo e terceiro, né? E fiquei chocada também que eu até li bastante livro de romance, apesar de eu não ser tão chegada. Agora, dos gêneros textuais, 60% foram livros romance, né? Que são aqueles livros de escrita com mais de 200 páginas, mais ou menos. 16% foram HQs, 10% foram mangás, 8% foram novelas, que também é aquele livro escrito, só que entre 100 e 200 páginas ali, e 6% foram contos ou livros de contos, que aí são aquelas histórias mais curtas, né, com menos de 100 páginas. Eu já esperava, né, que romance fosse se sobressair, sempre se sobressai, e eu fiquei feliz que eu achei que eu não tava lendo muitos quadrinhos esse ano, mas até que a porcentagem ficou boa, eu achei. Na verdade, foi tudo dezembro que salvou, porque teve uma maratona literária de quadrinhos, né, que eu vou deixar o vlog aí nos cards, porque de resto, durante o ano, eu não tava lendo tantos quadrinhos, não. E eu estranhei que eu não li nenhum livro em versos esse ano. Eu não sei se eu esqueci de anotar, se eu anotei errado ou se eu realmente não li nenhum mesmo. Pois se eu não tiver lido, eu vou fazer questão de começar 2023 já lendo um livro de versos. Uma peça, também não li peça. Enfim, essas foram, né, as minhas estatísticas, as minhas metas, e agora vamos para a premiação. O prêmio de maior livro lido em 2022 vai para Battle Royale, do Kuchun Takami. É uma distopia japonesa em que a gente acompanha uma turma do 9º ano, um grupo de alunos, que eles estão indo para uma excursão escolar, só que eles descobrem que, na verdade, não vai ser um passeio, eles estão indo se matar. Eles estão indo para uma ilha deserta, assim, em que eles vão ter que um matar o outro até só um sobreviver. É um livro muito sangrento, muito pesado, com muitos gatilhos, muitas cenas fortes, mas que é muito bom. Ele é muito frenético a leitura, assim, apesar dele ser um livro enorme, tem capítulos curtos, a gente fica curioso e instigado a continuar a leitura pra saber quem vai morrer, como que era a história de cada pessoa, e a gente vai lendo bem rápido. Ele vai alternando os pontos de vista, né, pra gente ser meio que onipresente na história e acompanhar cada aluno. E é uma história em que a gente percebe que a gente nunca vai conhecer verdadeiramente outra pessoa, nunca vai saber o que tem dentro do coração de cada um. Aliás, não vai conhecer verdadeiramente nem a nós mesmos, porque a gente fica o tempo todo se perguntando, será que se eu tivesse nessa situação, eu mataria alguém? Eu morreria? O que eu ia fazer? É um livro que vai mostrar muito essa delinquência adolescente, além de também falar de muitas questões políticas e militares, porque se passa num país totalitário, e é um livro bem construído, com várias reviravoltas. Tiveram algumas coisas que incomodaram durante a leitura, principalmente porque ele ofende muitas minorias, só que mesmo assim foi um livro que eu gostei demais, foi um calhamaço que eu gostei demais de ter lido. E o prêmio de menor leitura de 2022 vai para o capítulo extra de Verity, da Colleen Hoover. Eu li Verity há uns anos já, que é aquele livro de suspense psicológico muito maluco, em que a protagonista vai continuar a escrever uma série em nome de outra escritora. E aí, pra ela saber continuar a série direito, ela vai passar um tempo na casa dessa escritora e ela descobre que lá a coisa é muito esquisita. A relação familiar, as coisas que acontecem, é tudo muito estranho. E vai ficando cada vez mais estranho, cada vez pior. É vários segredos que a gente vai descobrindo, coisas muito pesadas. E aí eu senti que ficou coisas em aberto. Sabe que faltou coisa naquele livro. Quando eu li, eu achei bom, achei, tipo, é uma escrita muito tensa e é muito rápido de ler. Só que o mistério não foi tão bem construído porque deixou muitas pontas soltas. E aí a gente teve esse capítulo extra e, assim, esclareceu algumas dúvidas que eu tinha. Aliás, reforçou algumas teorias que eu tinha de que todo mundo nessa família inteira é maluco, é doente, precisa de terapia. Nem terapia, precisa ir preso. Precisa tomar muitos remédios. Eu gostei bastante desse capítulo extra porque ele continuou, tipo, passando essa tensão e sendo bem escrito. Só que ele não é nada incrível, é coisas absurdas que acontecem, sabe? Só que eu achei uma boa finalização pro livro Verity, então eu gostei. O prêmio de surpresa literária vai para aquele livro que eu esperava nada e entregou tudo, sabe? Que eu achei que eu não fosse curtir tanto, que ia achar ok, e acabou que eu gostei bastante, apesar de eu reconhecer que não é o melhor livro do mundo e tal, só que é um livro que eu curti e eu esperava não curtir. E esse foi O Príncipe Cruel, da Holly Black.
cara. Esse livro eu li em um vlog também, que eu vou deixar aí nos cards, e o vlog é lendo livros que eu falei que eu nunca leria. Porque assim, não era uma coisa que tinha muito a minha vibes, eu achei que eu não fosse gostar. Muita gente falava pra mim, inclusive, que assim, eu ia ler e ia falar mal, só que acabou que eu curti, cara. Eu achei um ótimo divertimento. E assim, não é a melhor fantasia que eu já li, óbvio, só que foi muito bom ler. É uma história com feéricos, né? Aqui a protagonista, ela é humana, mas ela cresceu no mundo das fadas. Então tem toda essa ambientação de floresta com criaturas mágicas, só que bem sombrio, bem dark. Essas criaturas, elas não podem mentir, mas elas encontram um jeito de mentir falando a verdade. Aí tem várias coisas, frutas, tals, que você come e são amaldiçoadas. Tem toda uma construção bem bacana, apesar de às vezes não ser tão bem explicado. E no início do livro é mais paradinho, né? Porque é só a gente entendendo como que é o dia a dia dessa garota, até que começa as tramas políticas. Porque meio que o rei vai ser substituído, né? Ele vai morrer, aí vai assumir um príncipe, alguma coisa assim. E essa protagonista começa a perceber que tem algumas coisas, algo de errados que não estão certos. E ela começa a tentar desvendar tudo sozinha e arrumar uma solução pra tudo sozinha. Ela é muito inteligente. Ela desvendando todas as intrigas, as questões políticas. E eu lá só doida shippando o casal. Porque esse livro tem migalhas de romance, é quase nada. Só que quando acontece, é muito bom. Eu amei a protagonista. Ela não liga de ser má. Ela é aquela pessoa que é tipo, se eu não posso ser melhor do que eles, então eu vou ser muito, muito pior. Ela foi simplesmente sensacional. Enfim, essa personagem é bem construída, a escrita da autora é muito impactante, tem várias reviravoltas. Apesar de não ser aquela intriga política mais inteligente, mais elaborada do mundo, também é muito boa. A construção de mundo é interessante, apesar de também ficarem faltando coisas. Enfim, como eu falei, não é a melhor fantasia que eu já li, só que eu gostei demais de ler, me entreteve muito e por isso foi uma grande surpresa. E o prêmio de decepção literária vai para... Aqui já é o oposto, né? O livro que eu esperava grandes coisas e recebi foi nada. Pensei que eu fosse amar, que fosse ser um livro ótimo e acabou sendo um livro razoável, meio ruinzinho. Não que seja um livro ruim, de verdade. Só que um livro que não me agradou tanto, apesar de eu ter imaginado que me agradaria. E pra mim esse livro foi O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Provavelmente ano passado, na tag dos 50%, eu falei uma outra resposta, mas meu gosto é fluido, meu gosto vai mudando, sabe? Então agora eu quero colocar esse. Pra mim foi um livro tipo meio 3 estrelas. Não foi inteiramente ruim. Só que eu achei que eu fosse amar, sei lá, eu achei ele muito qualquer coisa, muito mediano. Foi aqui que eu comecei a duvidar do gosto do meu amigo David, porque foi ele que indicou, falou que era 5 estrelas. Enfim, é um livro de mistério com comédia. A gente tem protagonistas que são 4 idosos, eles vivem em um asilo super luxuoso e o passatempo deles é tentar desvendar mistérios que não tem solução. Eles se juntam às quintas-feiras e pegam aqueles casos arquivados da polícia para tentar conversar sobre e desvendar, até que acontece um crime bem lá onde eles moram. O sonho deles se realizou, eles vão poder desvendar um crime ao vivo e conforme eles vão investigando, eles vão descobrindo outras coisas, tipo outros crimes. É cada crime que vai acontecendo, um atrás do outro. Esse é um daqueles livros que a gente vai desconfiar de todo mundo na história e não é nem porque a gente vai estar errado, é sim porque todo mundo é criminoso, todo mundo cometeu no mínimo um crime ali. São vários mistérios que a gente vai acompanhando. Por isso alguns são meio bobos. Alguns têm umas coisas interessantes que a gente fica chocado, tal, umas reviravoltas, só que outros são nada críveis. Aliás, o livro todo é meio que nada crível, né? E ele é um livro sarcástico, sabe? Tem várias piadas, várias situações que era pra ser engraçada, só que eu não achei graça alguma. Eu achei ele muito bobo. Muitas vezes a leitura pra mim foi arrastada e chata, parada. Enfim, como eu disse, foi só uma decepção porque eu esperei gostar bastante e acabei achando só okzão. Aliás, isso dele ser nada crível é mais ou menos também, porque quase aconteceu com meus avós. Gente, na esquina da casa da minha avó, foi encontrado um corpo morto esquartejado num saco. Tava tipo nos negócios de lixo assim, e minha avó às vezes cutuca lixo. Porque ela vai procurar, ver se tem coisa usável. Aí ela até falou comigo, não, já pensou se eu fosse lá procurar sei lá, um tênis, e eu acho um tênis com pé dentro? Meu Deus, a minha avó saindo de cúmplice, de culpada, de assassina. Pior, na semana seguinte, encontraram um corpo morto no lago que meu vô pesca. Vê se pode. Eu nunca vou dar esse livro do Clube do Crime pra eles lerem, não. Porque ou eles vão tentar desvendar esses mistérios, ou significa que eles mesmos são os assassinos. Enfim, deixei o clima pesado, né? Vamos pro próximo prêmio. E o prêmio de melhor quadrinho vai para... Esse eu não tenho dúvidas. Esse foi o melhor quadrinho, mas também poderia ser o melhor do ano. Foi um dos favoritos da vida, nunca vou esquecer esse livro. Solitário do Chaboté. Nunca vou cansar de enaltecer esse quadrinho. Eu dei de presente de Natal pra minha amiga, ela leu, ela chorou, ela amou. Eu queria que todo mundo lesse ele. Ele é simplesmente perfeito, não tem palavras que possam descrever. E aliás, é um livro que é bom a gente começar sem saber tantas coisas dele. É um livro que vai ser sobre o mistério que tem nesse farol. E ele vai meio que falar sobre solitude, sobre solidão, do jeito mais bonito que eu já li. É uma história extremamente profunda, sensível, faz a gente sentir muitas coisas. É uma história pra ser lida com o coração.
ela transmite muitas coisas mais assim, até pelas ilustrações, do que pelas próprias falas, pelas próprias coisas escritas. Faz a gente repensar, refletir muito sobre várias coisas, sobre a nossa vida, mostra como que a vivência de cada pessoa molda o conhecimento dela e quem ela é. Gente, só leiam, por favor, façam esse favor pra vocês mesmos, esse favor pro seu 2023 começar do melhor jeito possível, comece lendo Solitário. E o prêmio de melhor livro nacional vai para... Esse também não tenho nem dúvidas. Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, você ganhou meu coração, você tá dentro de mim, dentro da minha alma. Essa mulher me conquistou de um jeito. É um livro clássico, né, do século XIX, um livro bem antigão, de romance romântico. Sim, não é muito um gênero que eu curto, só que esse é simplesmente o melhor que existe. É um romance trágico, na real, um romance bem triste, que vai machucar nosso coração, vai destruir a gente, principalmente aquele final. Até hoje ainda não superei. Gente, eu torci tanto por esse casal, cara. Tudo que podia dar de errado deu. Tudo. Foi muito a Lady Murphy. E esse casal persistiu. Foi um amor verdadeiro. Eu não sei como a Maria pensou em tanta coisa. É cada plot twist, é cada reviravolta, é cada camada que a gente vai descobrindo quando a gente vai lendo esse livro. Tem muita coisa. Juro, essa mulher foi bem avançada nas ideias nessa história. Tem uma das escritas mais belas que eu já li. Uma escrita profunda, marcante, que é maravilhosa. Principalmente descrição de sentimentos, de natureza. Também com várias críticas e reflexões. Principalmente porque ele é o primeiro livro que foi escrito por uma mulher aqui no Brasil. E ela é uma mulher negra e maranhense. Um dos primeiros livros a falar sobre abolicionismo, né? Esse é o primeiro livro que tem um diálogo entre dois personagens negros. E o primeiro a ter o registro de uma pessoa que veio no navio negreiro. É o primeiro livro a tratar realmente os colonizadores como bárbaros, selvagens e os escravizados como vítima. Porque todo esse romance, essa história, por sinal, incrível, que a autora criou, foi pra ter essa ação revolucionária dela, que foi trazer personagens escravizados que, apesar de serem secundários, né, na trama, terem tanta importância, tanta fala, tanta relevância quanto os próprios protagonistas. Eles são muito mais bem construídos, mais aprofundados, a gente conhece mais a história e o passado deles, o que eles pensam sobre liberdade, sobre escravidão. E, cara, por isso que esse livro ele é extremamente perfeito. Ele não tem um defeito sequer. Ele é o melhor nacional que eu li esse ano e também um dos melhores que eu li esse ano e um dos melhores da minha vida. O prêmio de melhor leitura do ano vai para... Gente, difícil. Foi difícil. Eu li muitos livros bons esse ano e, como eu comentei, daqui a alguns dias vai sair um vídeo com, né, todos os livros que foram favoritos, que foram os melhores que eu li. Esse aqui eu meio que dividi o melhor do ano em 3, porque... Pra mim, os 3 melhores foram Solitário, Úrsula e o que eu vou falar agora. E aí, cada um entrou em uma coisa específica. Solitário eu coloquei no melhor quadrinho, Úrsula eu coloquei no melhor nacional, mas saibam que esses 3 podiam estar aqui no melhor do ano, porque os 3 foram os melhores. Mas aqui no de melhor eu vou colocar A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. É um livro de ficção científica que não foca em explicações científicas e foca mais em consequências sociais, consequências éticas, nos sentimentos. Aqui, os sonhos do protagonista acabam alterando a realidade, sem ele querer e sem ele controlar, porque, né, quem controla os sonhos. Por exemplo, se hoje ele sonhar que o céu é rosa, no outro dia de manhã, quando ele acordar, o céu vai ser rosa e vai ter sempre sido rosa. Ninguém nunca vai se lembrar de o céu azul em algum momento, sabe? É como se ele alterasse a realidade, e não a partir daquele momento. É como se fosse assim desde sempre. Ele considera isso uma coisa extremamente perigosa, afinal é, e a gente vai acompanhar todos os desdobramentos, toda a bola de neve que vai virar essa história, que é uma história, aliás, bem curtinha, acho que tem menos de 200 páginas, eu li super rapidinho e achei magnífico. Eu entendo que não é todo mundo que vai gostar dessa história, muitas pessoas leram esse livro por indicação minha e falaram que assim, não acharam lá essas coisas não curtiram muito não, porque é uma coisa assim, mais específica. Eu acho que quem tem um tipo de gosto muito parecido com o meu, vai gostar. Sei lá, eu acho o livro perfeito, eu não vejo um defeito nele, só que eu compreendo que muitas pessoas não vão achar isso. Também é outro que tem uma das escritas mais lindas e mais profundas que eu já li, eu amo a escrita da Úrsula. Tem várias frases, assim, que são simples, em momentos, situações simples, só que elas trazem uma coisa mais profunda por trás, assim, uma reflexão. Tem uma frase, inclusive, que eu coloquei de status no WhatsApp, botei até na minha bio do Tinder. Essa mulher marcou minha vida. É cheio de questionamentos sobre a vida, sobre a nossa existência, a nossa memória, a importância do que a gente viveu para quem nós somos. Fala de tudo de um jeito simples e sutil, mas que vai pegar, sabe? É muito bonito. Tem um final que é absurdamente maluco. É um final que foi para outro caminho, foi uma coisa muito louca, mas mesmo assim eu gostei demais do livro inteiro e por isso que pra mim foi o melhor desse ano. E o prêmio de pior livro do ano vai para... Esse foi outro que foi difícil, gente, porque apesar de eu não ter lido muitos livros ruins esse ano, graças a Deus, quando sair o vídeo vocês vão entender melhor, os poucos ruins que eu li, eles ficaram muito acirrados ali, na ruindeza, sabe, na podridão. Só que o que foi pior não tem jeito, foi O Milésimo Andar. Que livro ruim. Esse livro também me marcou do pior jeito possível. Eu não esqueço de como foi desgastante ler essa história, porque eu comecei e eu li todas as 400 páginas dele com uma imensa vontade de abandonar.
Eu não sei porque eu não abandonei, sabe? Eu acho que eu me odeio. Eu faço faculdade de exatas, eu tenho certeza que eu me odeio. Mas esse daqui eu me superei. Eu só realmente concluí pra poder falar mal aqui pra vocês com propriedade. O livro, aliás, começou até de um jeito bom. Começou de um jeito que parecia interessante. Porque ele é uma distopia em que tem esse prédio de 1000 andares, em que vai subindo de andar e vai subindo de riqueza, sabe? Quem mora embaixo é pobre, quem mora lá em cima é magnata, é bilionário, é não sei, tipo, gente que tem muito dinheiro mesmo. E aí o prólogo começa quando uma pessoinha cai do 1000º andar. Tcharam, ela morreu, né? E aí a gente volta depois pra 2 meses antes disso pra entender o que aconteceu, o que culminou a essa pessoa cair de lá de cima. E a gente vai acompanhando o ponto de vista de 5 adolescentes. E esses 5 adolescentes têm essa importância aí na história e são 5 adolescentes insuportáveis, fúteis, sem ambição, que são chatos. Ai, gente, que eu detesto adolescente, ainda mais adolescente rico. Quem for adolescente rico, amo você. Tá? Não é nada contra você, é apenas contra esse livro. Mas, gente, era personagem que era tudo a mesma coisa, eu não conseguia nem diferenciar quem era quem. Foi um livro que desperdiçou totalmente a distopia, né? A construção de mundo distópica com tecnologia, não sei o que, coisa diferente, porque não usou pra nada. Era mais um livro sobre jovens sendo jovens. Teve espaço também pra críticas sociais e não teve, sabe? Tinha toda essa diferença de condições e classes sociais e consciência de classe realmente. Podia abordar isso, só que, tipo, foi abordado de um jeito mais raso possível, de um jeito, tipo, nossa, tem realmente gente que tem muito dinheiro e gente que não tem nenhum dinheiro, né? Foi nesse nível. O mistério também de, ai, o que aconteceu pra pessoa ter caído, não sei o que, foi tosco. Foi tosco. Ele pareceu muito um livro sem propósito, sabe? Que tava indo lá pra chegar em lugar nenhum. Quando chegou no final eu fiquei tipo, ai, foi isso. Os personagens extremamente mal construídos, o enredo extremamente mal construído e bobo. Eu não consegui encontrar uma qualidade que esse livro tenha. E o pior de tudo, pra completar o bolo de bomba, tem incesto. Vocês estão entendendo o nível da minha indignação com esse livro? Foi ruim, foi podre. E o prêmio de livro do ano vai para o último prêmio desse vídeo, livro do ano, que eu inventei da minha cabeça um quesito que assim, o que quer dizer? Nem eu sei, é um conceito, vocês têm que entender. É o melhor livro que eu li no ano? Não, mas é como se fosse assim, o livro mais pertinente que eu li naquele ano, o livro que mais se conectou comigo, que eu mais acho que eu li no momento certo. E pra mim foi Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers, que é um livro de ficção científica muito curtinho, muito rapidinho, uma leitura que foi bem prazerosa pra mim, apesar de no começo estar sendo chato. No começo tava meio muita informação, coisa que eu não tava entendendo, tava meio arrastado, e eu não sabia o propósito pra onde esse livro ia me levar, e acabou que me levou pro paraíso, pro melhor lugar que eu podia ter ido na minha vida, porque foi incrível. É um livro futurístico, né, em que a gente tem uma humanidade que já evoluiu, já tem uma conexão melhor com a natureza, aprendeu com seus erros, uma coisa bem vegana. E aí existiam os robôs, que eles trabalhavam pros humanos, mas em um certo momento eles criaram consciência e falaram, pô, não estamos mais a fim de trabalhar para os humanos não, tá? A gente vai separar de vocês. E os humanos falaram, ah, firmeza, vamos assinar esse tratado aqui. Pronto, separou, os humanos foram para um lugar, os robôs foram para a selva, explorar a natureza. Mas isso foi tipo há 1000 anos atrás, sei lá, as pessoas aprendem isso nas escolas. Até que a gente vai acompanhar a primeira interação de um humano com um robô depois desses 1000 anos. Os robôs estão meio que em dúvida de se os humanos precisam de alguma coisa, querendo saber como os humanos estão vivendo sem eles, se tá tudo certo, se tá tudo tranquilo. E tem o meio robô que foi designado essa função de ir lá, entrar em contato com os humanos, e ele vai se deparar com o protagonista, que é uma pessoa que tá buscando propósito na vida. Uma pessoa que não tá satisfeita com o que ela faz, uma pessoa que não se sente feliz com a profissão, uma pessoa que tá tentando se encontrar. E aí partiu numa viagem muito doida. E aí que eles vão se juntar nessa viagem, nessa aventura, conversando sobre como é a vida dos humanos, como é a vida dos robôs. E nisso vão surgindo debates super filosóficos, super reflexivos, sobre pertencimento, sobre anseios, e principalmente sobre propósito. E esse jeito de enxergar a vida, como os humanos têm essa extrema necessidade de encontrar propósito, de razão em tudo. E eu acho que essas reflexões vão pegar, assim, de jeito qualquer pessoa que lê esse livro, porque é uma reflexão que a gente sempre tem de, ai, qual que é a minha função aqui na Terra? O que eu vou fazer da minha vida? Por isso eu acho que eu li ele muito no momento certo, porque toda vez que eu tô, né, pensando demais, começando a ficar lelé, pensando demais na faculdade, nas coisas que eu tenho pra fazer, na minha vida começa a ficar ansiosa, é só lembrar desse livro, lembrar das reflexões, lembrar dos ensinamentos que esse livro me trouxe. Enfim, é tipo um livro coach geração Z. É um livro de autoajuda psicológica para pessoas LGBT ansiosas. Pra mim foi isso. Enfim, gente, a premiação literária fica por aqui. Essas foram as metas, esses foram os livros premiados de 2022. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, claro, de me contar aqui nos comentários se vocês já leram algum desses, se vocês gostam ou não, quais foram as melhores e piores leituras pra você do ano passado. E até o próximo vídeo.